Então, a gente não tem muito tempo hábil para trabalhar vocês. Então, assim, o nosso público é um público que não tem 000 em inglês, é um público que já tem um pouco, mas é um inglês que não é refinado, porque é o inglês do dia a dia, é o inglês que se fala, sei lá, para comprar alguma coisa, para ir numa imigração, qualquer coisa, mas não é um inglês técnico. Na entrevista tem que ser um inglês técnico. Então, a gente tem que lapidar vocês para que vocês tenham um inglês técnico e que seja em pouco tempo. E com você deu certo, né? Porque você entregou pra gente o inglês que você tinha, e com esse inglês que você tinha, a gente te ajudou a lapidar para em pouco tempo você conseguir fazer uma boa entrevista. O que você precisa do inglês para entrevista? Muita gente fala comigo, é porque eu tenho medo do meu inglês. Olha, você não precisa de um inglês perfeito. Eles não buscam perfeição aqui. Eles são muito de boa com isso. O que você precisa é saber se apresentar, saber o que você fazia, saber o que você pode agregar para a empresa e se vender. Você sabendo fazer isso, usando os termos corretos, não tem como não conseguir. Não tem como. Exatamente. E quando a gente fica com vocês, a gente fica um período. Por exemplo, agora mesmo, nós estamos numa metodologia de 1 mês de imersão de aula, 2 vezes por semana, para bater ali o seu currículo. A gente entrega o currículo e o LinkedIn pronto, e aí dentro desse 1 mês, com esses dois prontos, você bate todas as técnicas de entrevista para você, dentro de 8 aulas, você já conseguir falar com o recrutador. Ah, mas eu não tenho inglês fluente. Tá tudo bem. A gente está aqui mesmo para ajudar quem não tem inglês fluente. Por quê? A fluência no inglês é um mar muito grande. E você não precisa nadar o mar inteiro. O que você precisa é aquele pedacinho do ponto A a B chamado entrevista. Quando você consegue nadar do ponto A a B, que seja 50 metros dentro desse mar chamado fluência, tá tudo bem, porque aí você consegue o seu emprego, você consegue conquistar o recrutador e no dia a dia da empresa você vai ganhando a fluência que você precisa. E quando você vai falar do seu currículo, você precisa reprogramar o teu cérebro para saber falar da sua vida profissional num outro idioma, que é o inglês. Quando você não tem muito tempo para isso, você não tem toda uma vida, porque nós estamos tratando de pessoas que já estão em outro país e que por algum motivo está com pressa para voltar para a área de formação, você tem que usar todos os sentidos do seu corpo para que aquelas informações vá para o teu cérebro e você consiga falar com a mesma naturalidade que você fala na sua língua materna. É aí que entra a neurociência. Então, o que a gente faz? Você tem um currículo lá com você. O currículo no modelo internacional é um currículo longo, é um currículo com muito detalhe, tem os seus achievements, tem detalhe de cada empresa que você trabalhou, tem muita coisa. E como que você faz para essas informações chegarem no seu cérebro de maneira mais rápida e que não seja decoreba? Porque decoreba você esquece, dormiu esqueceu. Agora, se você entende que você está fazendo uma reprogramação, a hora que realmente o programa estiver rodando ali no teu cérebro, você não esquece mais. Como que você faz isso? Usando os teus sentidos, todos os sentidos. Quando você lê o seu currículo, você está utilizando a sua visão. Então, é uma maneira, é um canal de mandar aquela informação para o teu cérebro. Se você lê em voz alta, você já está usando 3 sentidos: a visão, a fala e a audição. E aí você está usando 3 canais do corpo para mandar informação para o cérebro, daquela mesma informação. Se você escreve o seu currículo, você está usando mais uma parte ainda, a parte motora. Então você está vendo, você está escrevendo, aí você falou, aí você escutou. Pessoal, elevator pitch, o que é? É quando você fala de você ali de 1 a 2 minutos, máximo 3 minutos, que a gente costuma falar que é quando você recebe a primeira ligação, que o cara vai falar, fala de você. E se você não tiver tudo muito estruturado na sua mente, você vai se perder, não vai saber o que falar, não vai saber por onde começar, vai se embolar, ou vai gaguejar demais, ou vai passar tempo demais, ou vai viajar na maionese, né? E quando você tem ele estruturado ali em poucas linhas, que você sabe que vai ficar dentro de 2 minutos, com os termos técnicos da sua área, o recrutador dá mais confiabilidade, dá mais confiança, né? Confia mais em você
ele sabe do que ele está falando. Em que pese essa pessoa ainda não trabalhou na Irlanda, mas só da maneira de se apresentar, eles sabem que você sabe do que você está falando. E é muito importante, e é o que a Tá falou, eu adorei isso, tá? Que você disse. Ele é o que abre as portas, né? Porque se você fez uma boa impressão ali para o recrutador em 2 minutos, ele vai te dar uma chance para você para uma entrevista maior. Então, realmente, o elevator pitch é é uma abertura de caminhos, né? Eu achei bem interessante isso que você falou, Erika, porque se você falhar naqueles 2 minutos que você tem ali com o recrutador, meu, beijo, tchau, e ele vai para outro, né? Todo mundo que vem me falar, me manda uma mensagem perguntando o que eu fiz e tudo mais, eu falo, olha, o primeiro passo é você ir atrás do currículo LinkedIn Cover Letter, e eu fiz com a M2 Academy e eu confio porque foi com quem eu fiz, quem pegou na minha mão e me guiou pelos processos, e foi assim, essencial, não tem outra palavra para dizer, foi essencial. Porque a gente tem a nossa experiência, mas só a nossa experiência lá e um outro mercado, você não sabe sobre o mercado, você está em outra língua, você precisa de alguém que saiba lhe guiar. E principalmente, não precisa ter um inglês perfeito. Quem disser a você que precisa ter um inglês perfeito vai estar mentindo. Eu vejo muitos casos de pessoas que já teve entrevista que eu fiz que teve uma mulher que ela falou comigo e o inglês dela era mesmo nível do meu, e ela era uma entrevistadora, uma supervisora, e assim. E aí? Mas isso não influencia em nada. O que você precisa é do inglês para entrevista, você saber se apresentar. Esse é o essencial, e a M2 Academy tem isso, e eles estão com um novo projeto agora que ainda é melhor do que quando foi comigo, mas assim, não tem igual, eu super recomendo. Já mandei várias pessoas para vocês, não foi, Mar? Sim, várias pessoas. Foi. Gente, ó, porque é eu isso. indico. O É que é bom a isso, gente tá? indica.